Olá, aqui quem fala é Mike Augusto. Nesse vídeo eu irei apresentar o trabalho de rede de computadores, onde iremos falar sobre o modelo de dados. É, é de conhecimento geral que nos últimos anos houve um grande aumento na quantidade e no tamanho das redes de computadores. O problema é que esse crescimento não foi implementado de maneira ordenada e com isso a gente teve alguns problemas, né? O resultado é que essas redes de computadores eram incompatíveis uma com as outras, ou seja, as pessoas tinham problemas é, enormes para fazer com que essas redes funcionassem. Então foi aí que a ISA, a International Organization for Standardization, meu inglês não é muito bom, lançou em 1984 um modelo de referência, né? O SI, Open System Interconnection. Como o próprio nome já diz, esse modelo foi utilizado por referência para que os fabricantes pudessem usar esse padrão para solucionar esse problema, né, de rede. JCP/IP é uma pilha de protocolos que realmente foi implementado nas práticas e utilizadas até nos dias de hoje. Porém, precisamos conhecer ambos os modelos, né, para saber como que funciona, né? O TCP é usado até hoje, como eu já tinha dito, e na prática o SI não funciona, né? Isso porque tudo iniciou pelo OSI. Então, quando criou o TCP/IP, as pessoas não usam, deixou de utilizar o OSI. Não que deixou, né? Foi mais usado o TCP/IP, né? Na construção dele. O modelo SI divide as funções da rede em 7 camadas. Elas são numeradas de 1 a 7, como a gente já pode ver no desenho aqui, né? A primeira é a física, né, que faz a transmissão binária. A segunda é o ELANCE, que dá acesso aos meios. A terceira é a rede, que é o endereço e o melhor caminho. O quarto faz o transporte, que é as conexões ponto a ponto. A quinta é a seção, que acontece a comunicação entre os hosts, né? Sobre os hosts. E a sexta é a apresentação, que é a representação dos dados, né? Faz a representação. E a sétima é a aplicação, que é o processo de rede para as aplicações. De acordo com o que nós vimos aqui, a gente pode ver que ela está de ordem decrescente, né? O 1 começa aqui e aí, à medida que vai sendo necessário, ela vai subindo. Cada camada ela tem que fornecer o serviço exclusivamente para a camada superior, certo? Então, se a física que pega a transmissão binária, que passa as informações para o ELANCE e assim por diante até chegar na aplicação. Nas camadas de modelo de OSI, a gente vai falar sobre cada uma delas agora. A camada 1 ou camada física do modelo OSI trata-se de uma transmissão transparente de sequências de bits pelo meio físico, sendo a parte final da comunicação, ou seja, onde a transmissão pelo meio de comunicação realmente acontece, né? Já a camada 2 tem a função de preparar os pacotes que vêm da camada de rede para que eles possam ser enviados corretamente pelos diferentes tipos de meios físicos. Esse processo é chamado de frame, ou seja, o pacote está vindo da camada de rede, sendo inserido informações de controle que vai ser gerado num frame, né, de camada apropriada para cada meio de transmissão que estiver sendo utilizado. A camada 3 ela fornece o esquema e o endereçamento lógico, ou seja, ela dá um endereço para onde vai aquele pacote, né? A camada 4
a camada de transporte desempenha uma outra importante função, tais como o segmento de dados. Ele dá ele faz o transporte, né, para seguir e faz com que o transporte seja confiável, né, o transporte confiável de dados não importando o meio físico, né. A camada 5 do modelo SI tem a função de disponibilizar o acesso remoto, estabelecendo serviços de segurança, verificando e identificação do usuário, suas senhas de acesso e suas características, por exemplo, seus perfis de usuário. No caso do servidor lá, quando você loga, ele faz essa verificação na rede, né, para ver se o usuário e a senha está correto, né. A camada 6 ele é responsável pela transformação ou tradução adequados dos dados antes do seu envio, a camada de seção, sendo que essa transformação pode ser referente de uma compressão de texto, criptografia, conversões de padrões de terminais e qualquer arquivo de padrões de rede ou vice-versa, né? A camada 7 é a camada de aplicação. É a mais superior, que é responsável pela interface com as aplicações dos computadores, hosts, né? Ou seja, a camada de aplicação tem a função de dar acesso à rede aos aplicativos dos usuários que estão instalados nos computadores. Essa aqui geralmente é a camada que a gente mais usa, né? Vamos falar agora sobre TCP/IP. Apesar do modelo SI ser referência para as redes de toda sua nomenclatura, a arquitetura TCP/IP é a que foi realmente implementada e está em uso até hoje, né? Tanto nas redes internas e nas intranets como na internet. A arquitetura TCP/IP é composta por apenas 4 camadas, que são formadas a pilha de estrutura do protocolo, sendo que cada uma, na prática, sendo praticada. A camada 5, 6 e 7 no modelo SI foram mescladas para formar a camada de aplicação do TCP/IP. Já a camada 3 e 4 do modelo SI são similares à camada 2 e 3 do TCP/IP. Inclusive, a camada de transporte do TCP tem o mesmo nome, porém a camada 3 do SI de rede no TCP é chamada de internet. Por isso, a camada 1 e 2 do modelo SI foram mescladas no TCP/IP para formar a camada de acesso aos meios ou acesso à rede. A gente vai ver agora uma imagem aqui que vai dar para entender melhor. Ou seja, a camada 1 e 2 ela foi mesclada para o acesso à rede no TCP/IP. A de rede ela virou a internet. A de transporte, como a gente tinha visto, ficou sendo a de transporte mesmo. E a seção, a apresentação e a aplicação se tornou somente a aplicação. Como a gente está vendo aqui, a gente está utilizando os nomes aqui no modelo SI, né? Que a gente sabe que a camada 1 é a física, a camada 2 é o lance, a camada 3 é rede, a camada 4 é transporte, a camada 5 é a seção, a camada 6 é a apresentação e a aplicação é a camada 7. Quando a gente fala pelas camadas, a gente sabe que está falando SI. Então aqui a gente concluiu que no TCP/IP não costumamos nos referir pelos números das camadas, e sim pelos nomes delas, pois quando nós referimos pelo número da camada, estamos falando de OSI, certo? A referência que eu utilizei foi um artigo publicado pelo Marcelo Brenzik do Nascimento. Qual a diferença entre o modelo SI e TCP/IP, postado em 10 de março de 2019 e que está disponível nesse link, certo? Muito obrigado.